passamos pelas ruas, convivemos com vizinhos, do trabalho e assim por diante. Então, a família, a educação e a sociedade trazem grande influência para o nosso cérebro, para a nossa compreensão. Aí surgem outras questões, de acordo com o seu nível de consciência, o seu grau de entendimento, você vai abraçar algumas causas ou não. Algumas pessoas abraçam algumas causas e depois as abandonam, de acordo com a sua maturidade. Mas uma das coisas extremamente importantes é quando as pessoas deixam que o ódio, a vingança e a mágoa penetrem em teu cérebro e em teu coração. Então isso começa a trazer elementos negativos para uma vida próspera. Então como combater isso? Isso traz também algumas coisas, eu sei que os colegas aqui depois vão debater o assunto, mas trazem também uma outra questão importante, que afeta a saúde. Esses ódio, vingança, desamor, afetam a saúde das pessoas. Conversando outro dia com uma entidade que cuida de drogados, pessoas viciadas em drogas químicas e outras, o líder me dizia o seguinte, que na pesquisa que ele havia feito, a maioria das pessoas que estavam envolvidas naquele assunto tinha um problema sério. Elas diziam, a maioria dizia que o que as levou à droga, a utilizar a droga, era a tristeza. Em algum momento ele teve tristezas de família, na sociedade, algum problema ele teve, e aquelas tristezas o afetaram de tal forma que ficou desanimado perante a vida e acabou buscando caminhos tortuosos, como os vícios, assim por diante. Então, esse condicionamento, através da tristeza, é também um tipo de veneno mental que afeta a saúde e a vida social. Como combater tudo isso? Uma outra questão também é o que nós podemos chamar, que eu sei que vão debater aqui, que é a autossugestão. O que é a autossugestão? É um tipo de auto-hipnose, mais ou menos. São condicionamentos que levam as pessoas a abraçar certas causas que vão afetar diretamente o teu cérebro e a tua saúde. Muito bem. Vamos pensar, por exemplo, um país que está em guerra. Por exemplo, o medo, o susto, a preocupação, vão destruir minha família, meus parentes vão morrer nessa guerra, etc. A guerra também traz venenos para todos nós. Nós vemos pessoas do mundo de hoje, nós temos hoje no mundo mais de 50 conflitos, guerras, desde as mais simples, as mais complexas, e esses conflitos, mais de 50 conflitos no planeta hoje, afetam pessoas que estão em fuga, estão desesperadas. Esse desespero que também se associa ao karma coletivo, nós já falamos na semana passada disso, não vamos aprofundar o assunto hoje, mas isso traz também certos venenos. Como combater isso? Como resolver essas questões? Uma delas, sem dúvida, é procurar sempre o repouso mental, é uma música suave, é uma meditação, e acreditar sempre no seguinte: ora, todos nós temos uma religião ou não, que acreditamos que Deus existe. Basta você olhar no espelho uma vez por dia, olhar no espelho e falar assim para você mesmo: olha, este sou eu que está no espelho, mas dentro de mim tem um mestre, que é o meu mestre interior. Então, esse meu mestre pode fazer tudo por mim, desde que eu me associe com ele, e que esse mundo material, esse mundo estúpido que eu faço parte, eu posso dominá-lo também. E no momento que eu dominá-lo, eu posso começar a eliminar todos esses venenos que estão dentro do meu ser. E aí, ter uma vida de paz, de amor, de harmonia e de mais saúde. Muito bem. O livro Envenenamento Mental diz assim, ó: sentimos que estamos alcançando grandeza na mente e incidentalmente podemos buscar a harmonia e maravilhas do universo que está revelado e que está à nossa disposição. Ora, há vários tipos de venenos, mas examinemos agora alguns tipos de venenos mentais.
e a forma que são administrados. Primeiro, temos um veneno mental que produz enfermidades no corpo e certas desvantagens físicas mentais, de forma que trazem condicionamentos crônicos. Poderíamos chamar de... Esse é um tipo de classe A de veneno mental. Podemos eliminar isso? Podemos. Como podemos eliminar isso? Acreditar que você pode superar os teus medos, que você pode superar as influências externas do dia a dia na sua vida. É possível isso? Claro que é possível. Basta acreditar, mas esse acreditar tem que ser assim. Não pode ser uma simples fé. É preciso ter uma absoluta confiança que o Deus que está dentro de mim, do meu ser, tudo pode e que eu posso eliminar todas essas questões negativas que habitam o meu cérebro, a minha mente. No livro Sonhos, do Augusto Cury, que já não quero fazer propaganda de livro nenhum, mas apenas para citá-lo, e por uma questão de ética, eu tenho que falar que o Augusto Cury é um médico, um escritor, psiquiatra, filósofo, ligado à psicologia, etc. Escreveu mais de 22 livros, está publicado no mundo inteiro. E ele faz algumas citações assim: sem sonhos, os monstros que nos assediam, estejam eles alojados em nossa mente ou no terreno social, nos controlarão. Os sonhos. Então, existem sonhos bons, mas existem sonhos ruins também. O objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso, mas nos livrar dos fantasmas do conformismo. Eu não consigo isso, eu não posso, isso não é possível. Então, tudo posso, tudo nós podemos. Nós podemos nos libertarmos de todas essas influências negativas que estão na sociedade. A autopiedade, então, seria um tipo de envenenamento mental? Teve uma situação que eu estava assistindo um programa, que Café Filosófico, que é patrocinado pela CPFL, e aí estava falando dessa questão aí, né? Aí era um professor da Unicamp, inclusive. Aí ele falou assim, é interessante a ideia de competição até para coisas negativas hoje em dia. Porque aí ele citou um exemplo no ambiente que ele vivia quando ele era jovem, que a tia dele chegou e falou assim, nossa, eu tô com uma dor nas articulações que eu não sei que está insuportável. Aí disse que a avó dele falou assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, uma febre e uma ânsia de vômito. E aí elas ficaram naquele joguete, né, na competição de quem estava numa situação cada vez mais debilitada, né? Então, a gente percebe que às vezes, as pessoas fazem isso espontaneamente, sem pensar nas consequências de que, vamos dizer assim, esse discurso negativo pode causar no nosso inconsciente, né? Então, essa ideia de autopiedade segue esse caminho aí, então, do prejuízo que pode nos causar, tanto biologicamente quanto psicologicamente. Eu sempre me lembro da Madre Teresa de Calcutá, que ganhou até o prêmio Nobel em alguns milhões, e ela investiu no hospital de crianças. E aí, numa entrevista, as pessoas falavam exatamente isso que você está falando para ela, né? Se ela tinha dores, se ela tinha sofrimentos, e ela dizia assim, eu amo toda a humanidade. A senhora nunca sentiu dor de nada? Ela falava assim, eu só tenho dores de amores. Isso é extremamente importante. E ainda no livro do Augusto Cury, ele fala dos egoístas. Então ele fala assim, os egoístas vivem no calabouço das suas angústias, mas os que atuam na dor dos outros aliviam a própria dor. Então, a caridade, o amor, a paz profunda que nós desejamos a todos, é também um alívio para ajudar a elevar as consciências das pessoas e, com isso, eliminar esse veneno mental que está também em cada um de nós. Cabe um grande esforço através da meditação para que nós possamos nos aliviar e fazer o seguinte, olha como isso é importante, a cada momento, a cada dia que eu estudo, que eu trabalho essas condições mentais, eu estarei eliminando lentamente essas influências negativas de fora para dentro. Porque, veja, eu posso ser considerado uma pedra bruta. Porque eu tenho audição, visão, tato, paladar e olfato,
E isso me faz comunicar com o mundo material. Mas eu tenho também algo extraordinário, fantástico dentro de mim, que é o meu eu interior, que é o meu Deus interior. Então, no momento que eu vou me policiando, que eu vou me autodominando e vou lapidando, eu vou polindo esta pedra bruta, começa a surgir uma pedra polida dentro de mim, que é o meu eu interior, que começa a falar no meu cérebro, que começa a me elevar, e aí então eu poderia eliminar todos os venenos. No momento que eu eliminar todos os venenos, eu serei exatamente um veículo nas mãos de Deus para ajudar na elevação espiritual da humanidade. Muito bem. A gratidão por aqui estar, por poder estar participando dessa experiência, né, que cada um de nós participa, compondo a humanidade, seria uma forma, inclusive, da gente conseguir afastar um pouco esse veneno todo que está em todos os lugares? Creio que sim, porque, por exemplo, quando uma pessoa nos atacar na rua, no trânsito, dizer palavrões, etc., se nós respondermos com a mesma moeda, isso é negativismo para ela e para mim. Quem que está mais perto dos meus pensamentos negativos, vou chamar de veneno mental, sou eu mesmo. Então isso me afeta também. Então, é fácil? Não é fácil, mas o ideal seria que no momento que eu receber um ataque, eu olhar para a pessoa e desejar para ela paz e amor. É como se eu pudesse fazer com que eu fizesse o meu coração transportar uma aura de alegria, uma aura positiva para aquela pessoa que está me desejando maldades. Isso é fácil? Não é fácil. É o que disse Jesus Cristo. Quando te baterem na face direita, vire à esquerda ou vice-versa. Só pegando aí o gancho da questão da gratidão, eu acho que a gratidão elimina os nossos venenos, sim, nosso envenenamento mental. Porque com a gratidão a gente vai viver em estado de graça, não é? Frater Francisco? Olha, nós estamos em pleno século 21? Não sei, mas nem o século que eu me encontro. Que eu sou um ser que permeia os séculos. E, na verdade, nós ainda somos escravos de uma série de coisas. Não encontro aqui a palavra agora, mas nós somos escravos de crenças, essa é a palavra, de uma série de crenças, porque, Frater Olavo, todos os colegas na mesa, quando alguém te ofende, etc., é lógico, isso é complicado, e nós temos que realmente reagir de uma forma de paz, mandar muita luz para a pessoa, a questão da gratidão e tudo mais. Mas o ser humano ele está aprisionado ainda a crenças antigas, e as quais nessa fase da vida nós não temos como. Nós temos ainda pessoas que, por exemplo, acreditam em ou consideram o mal olhado. Consideram, por exemplo, uma magia que foi feito para ela, um trabalho, me desculpem os irmãos que fazem parte de religiões ligadas a isso, mas aí eu fico pensando, será que nós somos tão poderosos assim que podemos colocar um mal olhado em alguém? A humanidade estaria morta, porque o homem é muito perverso, ele deseja o mal para todo mundo, todo o tempo. A magia chamada magia negra, será que é possível fazer isso? Será que o cósmico, em sua infinita bondade, permitiria que determinadas vibrações transitassem pela criação? Mas isso não impede, por outro lado, que nós
entremos em sintonia com certos pensamentos e vibrações muito negativas. Nesse mesmo livro que o Olavo citou, nós temos lá o exemplo da época do descobrimento da tumba de Tutankhamon, que tinha uma como é que chama mesmo? Uma maldição. E por incrível que pareça, 23 pessoas morreram na época da descoberta da tumba. Coincidência? Veneno? Foi estudado tudo. Não. Pode uma maldição, uma magia, ultrapassar 23 séculos ou mais? Então, assim, a questão da sugestão, que o próprio Frater falou, ela ainda nos aprisiona. A falta de conhecimento básico das leis naturais, a falta de conhecimento das coisas, ainda nos aprisionam nos dias de hoje. Então nós vemos muitas pessoas tentando fazer coisas. Não vou fazer assim, porque se eu fizer isso vai acontecer aquilo, e vai acontecer mesmo, pois se ela acredita, ela bota uma autossugestão na cabeça e ela acaba caindo nisso. Alguém fez um trabalho para mim, eu vou ficar doente, ela acaba ficando doente e ninguém nem sabe da existência dela, ou esse alguém que ela pensa que lhe fez um trabalho. E nós estamos num mundo hoje bastante escravizados por essa questão de envenenamento, porque hoje em dia você tem aí as redes sociais, e aí muitas pessoas olha, vem lá um grupo de pessoas, todos sorridentes, olha os amigos ou aquela família, o exemplo de família feliz, e ela se fica com aquele rancor, aquela coisa, puxa, minha família não é assim. Mas na verdade, quando você vai ver ao fundo, não é nada disso. Mas isso envenena as pessoas. E muitas coisas que se fala por aí, que se vê, que se faz, e a gente tem que ter realmente o conhecimento das leis naturais, a gente tem que ter o discernimento. A paz profunda, ela pode ser eu entendo assim, né? Um sinônimo de uma perfeita serenidade. Porque ainda no meu ponto de vista, já falei outras vezes aqui, paz profunda é melhor, tá acima da felicidade. Paz profunda lhe traz felicidade. É aquela serenidade com que você olha as coisas e vê que certas coisas não tem nada a ver, assim, simplesmente assim. Não é porque falaram que você está assim, está assado, que vai acontecer isso, que isso vai acontecer. Ou quando você encontra um muito amigo e fala, nossa, como você está pálido, como você está gordo, como você está magro, você deve estar doente. Então, para essas pessoas, a gente deve fazer uma pequena e rápida prece para que Deus abençoe essas pessoas, para que elas encontrem os caminhos delas e passa reto, né? Dentro da paz profunda, da serenidade, para ver as coisas como aquele que vê do alto das montanhas, né? E pode ver o percurso dos rios e tudo mais. Nós vamos falar ainda um pouco mais daqui a pouquinho sobre esse assunto de hipnose, de magia, mas um pouquinho mais para frente. E eu queria aproveitar aqui para pouquíssimo tempo que me resta, para fazer uma pequena propaganda. Nós vamos ter lá no nosso organismo afiliado uma feira de artesanato oh meu Deus, perdi aqui a data. Dia 28. 28 de março, tá aqui? 28 de março. Tá ok. Eu estava olhando aqui no Face, no dia 28 de março, a terceira feira de artesanato, no capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. Estamos aí com acho que uns 40 artesãos, alguns estão nos ouvindo. Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. Nosso capítulo está lá, aberto a todos que puderem comparecer também.
Então teremos aí produtos de EVA, biscuit, MDF, bijuterias, etc. E será das 11 às 17, ok? Quem está capitaneando isso é a Soror Sônia Rodrigues Barbosa, que está nos ouvindo. Um abraço a você, Sônia, a todos aí do grupo aí do artesanato aqui de Mogi, tá? E continuem conosco. Um grande abraço. Muito bem. Isso aí. Muito bem, Frater Francisco, obrigado. Estamos encerrando este primeiro bloco do programa Luz que Vem do Leste. Mas antes, gostaria de deixar para os ouvintes uma pergunta. Você que está em casa nos acompanhando, você já percebeu o momento que você está lá sofrendo com essa questão do envenenamento mental? Quando você está lá começando a ficar nervoso ou começando a ficar triste, né? Você percebe isso no seu dia a dia? Conte a sua experiência para nós, né? Entre aqui em contato com a gente, ou mande aí um e-mail, ou participe pelo WhatsApp, tudo bem? Estamos encerrando este bloco, né? A Soror Gabriela quer fazer um comunicado rapidamente. Eu diria quem não sofreu envenenamento mental, né, Frater Enio? Mas eu vou ler aqui uma pergunta que o Armando mandou pra gente e fica para o próximo bloco. Há uma concordância geral que a proximidade com uma pessoa com uma aura deficitária pode causar malefícios a quem se aproxime, mesmo que essa pessoa não pronuncie uma palavra sequer. Existe alguma relação entre este caso e o envenenamento mental? A gente vai saber já já. Com certeza, Armando. Todos vocês, fiquem agora com o intervalo Rosa Cruz. Aguardem, logo logo voltaremos. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: desenho de uma flor. Pede-se a uma criança: desenhe uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas em uma direção, outras em outras direções. Umas linhas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança fez tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o lápis já era demais. Depois, a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. As pessoas não acham parecidas essas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, e do coração para a cabeça, procurando as linhas com que se faz uma flor. E a criança colocou no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307,
CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorc.org.br. E-mail rosacruz@amorc.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema do programa hoje é envenenamento mental. Participe você também pelo telefone 2988-8860, 2988-8860. Pelo WhatsApp 971819101, pelo WhatsApp 971819101, ou pelo e-mail, né? rosacruzmogi@gmail.com. Tudo bem? Participem todos aí, né, que querem esclarecer sobre essa questão do envenenamento mental. E gostaria também, né, de todos aqueles ouvintes que nos acompanham aí pela internet, de esclarecer que nós estamos com um problema aí no sinal. Às vezes a internet está oscilando, às vezes você consegue ouvir um pedacinho do programa, às vezes perde um outro pedacinho da fala. Então nós estamos com alguns probleminhas aí no sinal de internet, mas estamos trabalhando aqui para ver se a gente consegue restabelecer e melhorar isso aí o mais rápido possível, tudo bem? Peço desculpa a todos que nos acompanham pela internet aí, né? E tenham um pouquinho de paciência. Bom, na primeira parte do bloco, né, o Olavo estava esclarecendo aí alguns aspectos da questão do envenenamento mental, o Frater Chiquinho falando da questão da sugestão, né, a ideia de magia negra, se existe, se não existe, né, essa questão aí da maldição, que ele citou muito bem um fato histórico, né. Mas antes, Frater, eu acho que nós temos uma pergunta aí, né, para ver se a gente consegue responder, né, que é do Frater Armando, né, colocando uma pergunta ali para ver se a gente consegue responder isso aí. Tudo bem? Então vamos lá, Frater. Repete a pergunta. Ok, eu vou repetir a pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Antes de mais nada, Armando, um grande abraço para você, uma boa noite, muito obrigado por estar conosco, tá? Há uma concordância geral que a proximidade com uma pessoa com uma aura deficitária pode causar malefícios a quem se aproxime, mesmo que esta pessoa não pronuncie uma palavra sequer. Existe alguma relação entre este caso e o envenenamento mental? Armando, eu vou te passar uma posição que é uma posição Rosa Cruz, tá? Um ponto de vista, apesar que tudo que falamos aqui não é oficial, mas eu vou te passar uma posição, pelo menos o mais próximo possível, à posição Rosa Cruz. Quando alguém está com uma aura deficitária, eu não vou deixar, não vamos tecer comentários do que é deficitário, se a pessoa está fraca, ou se ela está com raiva, ou se ela está brava, se ela está, enfim. Mas o que acontece, Armando? Do ponto de vista Rosa Cruz, na verdade, nós só somos afetados se nós estivermos com a vibração tal qual essa pessoa. Então, o que acontece? Se essa pessoa é uma pessoa que tem muito ódio no coração, ou ela está doente, está com uma aura dessa forma, e você vibra também nisso, você entra em ressonância com essa pessoa e você pode ser afetado assim por entrar em ressonância com essa pessoa. Como você sabe, eu sei que você é engenheiro, ressonância é uma lei física, não é? Então, quando você
tem um problema e você entra em contato com pessoas e você também está vibrando naquela frequência, é muito provável que você fique também caído, fique negativo. Por isso, nós, os Rosa Cruz, os místicos de forma geral, eles procuram sempre manter o bom pensamento, procuram sempre manter a boa ação, o bom pensamento, o bom ato, a prece e, além disso, aquelas técnicas que nós já temos de fortalecimento da aura através dos sons vocálicos, da respiração, da ingestão de água. Então, se nós estivermos extremamente positivos e bem conosco, com o universo, com o Deus do nosso coração, nada pode nos atingir, tá certo? Isso é um ponto de vista bem dentro do lado Rosa Cruz. Ao contrário, se somos raivosos, se somos pessoas para baixo, negativas, com certeza podemos entrar vamos dizer assim, em ressonância. E quando encontrarmos pessoas assim, ficaremos pior do que estávamos, ou então entraremos naquela frequência de vibração. Mas se estivermos bem, isso não pode acontecer, e muito menos a questão do envenenamento mental, tá? Estar bem consigo mesmo, estar alegre, feliz. Você pode notar que uma pessoa feliz, alegre, bem, em paz com o seu Deus interior, nada pode abatê-la, nem doença, nem nada, tá bom? É um posicionamento, tá ok? Obrigado pela sua participação, pela participação de todos. Muito bem, Frater Francisco. Dando prosseguimento ao programa, gostaríamos de mandar um forte abraço para a Marisa, que está nos acompanhando aí, nas ondas do rádio, tem se tornado aí uma fiel ouvinte do programa Luz que Vem do Leste. Um grande abraço, Marisa, fiquem com Deus. Continuando aí, dando prosseguimento a essa questão do envenenamento mental, às vezes no dia a dia ou ao longo da nossa vida a gente é obrigado a lidar com várias forças mentais, a ira, ou seja, a raiva, os ciúmes, o medo, Então, isso nós somos obrigados a lidar com isso aí no dia a dia. Às vezes temos vitórias, às vezes temos derrotas, e a gente vai aprendendo como encontrar um jeitinho para lidar com essas forças mentais no nosso cotidiano, E, logicamente, que cada batalha vencida, daí surge uma sabedoria. E também, cada derrota também se acumula conhecimento, O mais importante é a gente sempre estar prestando atenção como que a gente está enfrentando isso aí. E de onde nós estamos tirando os nossos êxitos ou não, E nós temos aqui a Solar Silvia, que vai explicar mais detalhadamente essa questão aí das forças mentais, que atuam na nossa mente, que atuam no nosso ser aí, Solar, por favor. Ô Enio, eu vou falar aqui, acho que todos que falaram um pouquinho, o Olavo, o Chiquinho, tem uma questão aí que é predominante, são muitas forças mentais, mas eu vou falar sobre o medo, E o medo como o Chiquinho falou, ele nos aprisiona, ele nos deixa presos a certos dogmas, a certos conceitos que a gente vai repetindo, Até hoje, eu acho que tem gente que não toma leite com manga, Eu acho que é um exemplo clássico, isso mata, e aquele que acredita é capaz de tomar e morrer mesmo, Só, quer saber quando é que eu fui entender que não fazia mal? Na universidade. Tá vendo? A universidade ajuda. Ajuda, Porque te levou ao que é uma reflexão, E eu acho que tudo isso é fruto de uma falta de reflexão nossa, A gente tem muitos medos, todos nós temos medos em menor ou maior grau. O medo, ele não é só negativo, O medo às vezes nos salva, Ele provoca reações químicas no nosso corpo, que a gente vai ficar no estado de alerta quanto a um perigo iminente,
Mas esse medo que nós estamos falando, né? Medo, 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 a pessoa ela não vive, ela é escrava do medo, né? Por que o medo? Pela falta de conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento de alguma coisa, você teve o conhecimento, ainda que na faculdade, que manga com leite não matava, pronto, acabou, né? Você conheceu aquilo. Então, a gente tem um exemplo assim, uma noite escura, você está dentro da sua casa e você vê lá fora, através de um vidro, um pano branco se mexendo lá. Se tiver trovoado, então, Nossa Senhora, né? Aí você tem medo daquilo. Até que você enfrenta o seu medo, sai lá fora e vê que aquilo se trata de um lençol pendurado no varal. Né? Mas enquanto você não tem conhecimento que é um lençol, você tem medo. Né? Então, o medo, eu acho que a questão aí é que os medos precisam ser enfrentados, né? Os medos precisam ser falados e eles precisam ser até racionalizados, né? Essas coisas. Às vezes a gente vê criança pequena, não fala nem a palavra medo perto da criança. Por que não falar, filho, você tem medo? Você tem medo do quê? Né? Então, como que pode uma criança ter medo de dormir no escuro? Isso foi passado para ela. Né? Ninguém nasce com medo de dormir no escuro. Né? Então, isso foi passado. E quantas coisas nos é passado e a gente vai carregando, né? Simplesmente pela falta de conhecimento. Então, esse é o medo do futuro, né? O medo do que será que vai acontecer, o medo da cirurgia que a gente vai fazer, o medo do não sei o quê. A gente passa tanto tempo se preocupando com medo que quantas vezes depois a coisa acontece a gente fala, o bicho não era tão feio. Não sei por que eu sofri tanto, não é? Então, é isso. E, por outro lado, eu estou falando aqui do medo das questões físicas, mas, por exemplo, a gente tem... o medo ele é interrompido com o conhecimento nessas questões. E depois, e o medo das coisas não visíveis, do invisível? A gente combate como? Com as nossas convicções. Né? Quando você tem convicção daquilo, aquilo foi refletido, meditado, sentido, experimentado, você acaba não tendo medo, né? Então, o medo comum aí de todo ser humano, não sei por que ter medo da morte, porque todos nós vamos, né? Então, se é uma coisa que não tem jeito, vamos ter medo por quê? Não é, não? Né? Não tem jeito. Todo mundo fala assim, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E por que vamos temê-la? Não vai ter jeito, vai ter que enfrentar. Né? Então, a gente tem medo. Por que temos medo da morte? Porque não temos convicção de que esta vida, esta forma de vida terrena é uma faceta da nossa existência. É uma face da nossa existência. Né? Então, quando a gente tiver convicção disso, o medo da morte vai desaparecer e nós vamos considerar, como os Rosacruzes consideram, a transição, né, de um estado para o outro. Né? Ou seja, ainda nós não levamos ao pé da letra que somos seres espirituais, né? Exatamente. Né? Mas aí ele vem de onde? Da nossa convicção. Quando tivermos essa convicção, a gente acaba com esses medos do invisível, né? Chiquinho? Silvia, eu estou aqui, enquanto falando, conversando aqui com a senhora Sônia Rodrigues Barbosa. E ela está falando aqui que ela adora leite com manga. E que a mãe dela falava que morria, né? E ela tomou e está bem viva até hoje. Ela falou, estou aqui até hoje. E outra coisa que quando chove e tem raio, ela coloca o travesseiro no rosto e o Arthur pega no pé dela, o frater Arthur que está aqui. Mas agora você falou tão bem que ela não vai mais ter medo de raio. Estou pedindo para mandar um recadinho a todos, um abraço a todos. Tira
tira o travesseiro do rosto e entra embaixo da cama. Não, estou brincando. Mas ela enfrentou o medo. Ainda que seja uma coisa, nós estamos dando um exemplo aqui pequeno, mas que serve para tudo. A mãe dizia, olha que mãe é poderosa, né? A mãe dizia, isso mata, mas ela enfrentou, ela arriscou, ela foi tomar. E viu que não é isso. Então, quantas vezes na vida, quantas vezes nós repetimos um pensamento, né, vicioso e pelos costumes sem refletir? Eu acho que a reflexão é a palavra, né, que a gente é o que nos impulsiona a mudar, a criar novas formas de pensar e novas formas de ver. E isso, a convicção também, ela nos impede que sejamos influenciados, né? Muito assim, influenciáveis, né? Quando você tem um conceito, uma filosofia, todos nós temos uma filosofia de vida, seja ela qual for, e consciente ou inconscientemente. E quando a gente está convicto daquilo, não é qualquer opinião que vai nos fazer mudar. Apesar de que há opiniões que também são construtivas, né? Como tudo tem a dualidade. Então, a gente também precisa ver aquilo e ser fruto da nossa reflexão e falar, olha, é possível mudar, tenho que mudar, não é mais assim, está aberto para isso, né? A gente fica tão preocupado, às vezes, com a opinião dos outros, né? E a gente deixa de fazer o que a gente quer. Sra. Silvia falando sobre o medo e sobre como os nossos próprios pensamentos podem envenenar a nossa mente, né? Num programa de TV, da TV fechada que eu estava assistindo há um ano atrás, mais ou menos, sobre pequenos monges lá no Tibete, crianças mesmo, né? Que não tinham condições de viver com suas famílias e acabam indo, né, para monastérios e criando uma alta espiritualidade ainda crianças, né? E é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E mesmo assim a gente tem que apreciá-la e compreendê-la. E desse documentário mostrava essa criancinha que voltava para casa uma vez por ano para visitar a família, né? E voltava para o monastério que ficava a umas centenas de metros numa montanha congelada. E aí a repórter acompanhando ele, né? Escorregando e falando, ai, que medo de cair. Aí o pequeno mongezinho de 8 ou 9 anos virou e falou para ela, você está com medo? Ela, tô. Por quê? Olha a altura disso. Ele, então você vai cair. Aí ela, mas por quê? Ele, porque você está com medo. Você tem que fortalecer o seu coração para não acontecer isso com você. Se você acreditar que você vai chegar lá em cima, você vai chegar lá em cima. Se você acreditar que você vai cair, você vai cair. Né? É uma criança, né, que consegue ver as coisas como nós, às vezes, bloqueamos, né? Os nossos pensamentos. Acho que sobre o medo e sobre a nossa influência mental sobre isso. Achei um exemplo muito legal. É porque o medo, ela está pensando tanto, ela está despendendo tanta energia pensando no medo, que ela vai atrair, né? Não tem um outro ditado que diz que você atrai tudo que você tem medo, né? Você pensa tanto que você dá força para aquela situação, né? Então, é como outro dia eu assisti um vídeo bastante interessante daquele filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele tem uns livros bem bacanas, né? Um filósofo contemporâneo. E ele estava falando assim, que às vezes as pessoas se preocupam tanto, que mundo eu vou deixar para o meu filho, em que mundo meu filho vai viver, em que mundo meu filho vai viver, e que ela se esquece de pensar o quê? Que filho eu vou deixar para o mundo? Né? Que ser humano eu vou deixar para o mundo, porque o mundo só vai ser melhor se ela deixar um filho melhor, um ser humano melhor para o mundo. Então, a gente, às vezes, numa ação destrutiva, pensa tanto, e que a gente se esquece de usar essa mesma energia para algo construtivo, né? Silvia. Alô? Tá saindo. Silvia, lembrando aquele trabalho que nós estávamos no sábado, uma palestra, no caso, com 4 pessoas,
E o Frater, não é nem Frater, né? Ele é de um outro movimento e ele lembrou muito isso. O maior problema do ser humano é a amnésia. Porque quando ele se lembrar que ele é uma alma e que há um Deus e que nada mais é necessário e que ele tem toda essa força interior, né? Ele não pode esquecer disso, não é? Mas eu pegando o gancho aqui, eu queria mandar um abração muito, muito grande para Meire Canali. Minha Meire Canali é minha prima. Ela de São Paulo, mas acho que não é nem São Paulo, acho que ela está em Jundiaí ou coisa assim. Meire, um abração para você, tá? De todos nós aqui da mesa, da nossa Rádio Estúdio A, programa Luz que Vem do Leste. A Silvia está mandando um abraço também. E todos aqui, nossos amigos da mesa aqui do nosso programa, tá bom? Um grande abraço. Só mais uma vez, sem querer pegar o lugar aqui do meu amigo Enio, mandando um abraço também para o pessoal dos artesãos, que estão junto com a Sônia Rodrigues, tá? Vai fazer a feira de artesanato lá no nosso capítulo. Um abraço a todos vocês, tá bom? Frater Enio, contigo. Muito bem, Frater Francisco. Inclusive, né, Sra. Silvia, o nosso mundo hoje ele tem um culto com relação ao medo muito intenso, né? Às vezes, quando a gente dá uma passeada por alguns canais e aí tem alguns programas lá e você olha, às vezes você fica sabendo que tem uma audiência absurda de determinados programas, só que são programas que, se você for analisar na sua essência, ele está o tempo todo incentivando o medo, porque ele trabalha com a ideia constante, com a ideia da insegurança, que nós vivemos num mundo que não tem segurança nenhuma, que todo tempo está acontecendo alguma coisa negativa. Então a gente tem que sempre, né, nos proteger dessa massa, desta gama de informações ou de conteúdos que estimulam o nosso medo e que às vezes você está sentado lá no sofá, tranquilo, bem sossegado, aí você para no programa, daí a pouco você já percebe que você já não está do mesmo jeito. Alguma coisa mudou, né? Ou seja, que o seu estado psicológico alterou em função daquilo que você está vendo. Infelizmente isso existe muito hoje em dia. Comentar alguma coisa, Sora? Não, é só para a gente fazer as nossas escolhas, né? Vamos escolher melhor o que a gente ouve, o que a gente assiste, porque eu também li que diz que a violência não aumentou tanto, não, em relação ao passado, mas é que tudo chega muito mais rápido e isso dá muito mais ênfase, né? Então, eu me lembro que logo que eu fiquei grávida do Léo, a gente foi fazer aquele curso de gestante da ordem, eu não sei se ainda tem aquele curso, muito interessante, e dizia o seguinte, que parece que tem uma coisa, a mulher fica grávida, todo mundo chega a contar, a que nasceu sem braço, que morreu no parto, que deu isso, que deu aquilo. Mas que para a gente se brindar contra isso, porque os partos que deram certo foram muito maiores do que os que não deram, haja vista a população do mundo, né? Então, o que acontece às vezes é isso, a gente se prende mais no que deu certo. Ah, não sei quem foi assaltado, mas quantos você conhece que não foram assaltados? Não é? E aí essa é uma forma de envenenamento mental. E a gente precisa estar consciente disso para repelir certas exposições, né? Não precisamos, vai ouvir isso para quê? Né? Não tem sentido, né? Eu me lembro quando eu tive que vir trabalhar, né, minha vida deu uma guinada, vim aqui para a região metropolitana, mas na realidade a minha origem não é daqui, é uma cidade pequenininha do interior, né? Eu lembro quando, mãe, passei num concurso, vou trabalhar lá em Mogi das Cruzes, é região metropolitana. Ai, meu filho do céu, mas lá é muito violento, tem enchente, tem roubo, tem poluição. Eu falei assim, mãe, o mundo é assim. Se eu não tivesse, se a gente não encara os nossos desafios, você fica estagnado, às vezes até por uma questão profissional. Né? Estou citando um exemplo profissional, mas às vezes se você ficar refém do medo, a sua vida não avança. Então às vezes a gente tem que encarar. Assim como também foi a primeira vez que eu sentei aqui para poder falar nesse microfone, as bochechas estavam até pegando fogo.
né? Mas eu acho que com o tempo as coisas vão se acalmando, às vezes dá um branco, às vezes é uma palavra errada, mas é tudo uma questão de enfrentar o medo, que depois de um tempo vem a tranquilidade, vem a paz, e você percebe que a alegria vai se estabelecendo e tudo fica muito mais confortável, né? Mas estamos chegando ao final de mais um bloco, mas antes gostaria de mandar um abraço para a nossa Soror Rose, que está nos acompanhando aí. Rose, aquele abraço de todos aqui presentes, né? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, dá uma ligadinha, né? Manda uma mensagem. A Soror Gabriela queria dizer alguma coisa? A Rose mandou uma questão e vamos deixar para o próximo bloco, eu vou ler agora. O envenenamento mental pode ser, daí, a origem dos preconceitos, dos medos de cometer pecados? É o envenenamento mental ou a falta de conhecimento? A gente deixa para o próximo bloco. Muito bem, Sora. No próximo bloco a gente vai trabalhar essa pergunta aí. Bom, estamos chegando mais a um final de um bloco, do nosso segundo bloco, né? O programa Luz que Vem do Leste. Voltamos a seguir. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Código Rosa Cruz de vida. Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano. Ao levantar-se, comece o dia com uma prece. Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos. Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos. Agradeça as dádivas do mundo material. Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros. Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência forme juízo e com amor faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos. Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o Código Rosa Cruz de vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A
A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema do programa é envenenamento mental. Participe você também pelo telefone 29888860, 29888860, ou pelo WhatsApp 971819101. 971819101, ou pelo e-mail também, você que quer mandar aí uma perguntinha, esclarecer alguma dúvida, tá? Mande lá no e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Antes de dar prosseguimento à nossa temática aqui, gostaria de mandar um abraço também para o Sebastião Canali, que está nos acompanhando aí, né? Firme aí na audiência, Sebastião, aquele abraço de todos aqui, né? E temos algumas perguntas aqui, né, que alguns ouvintes mandaram no finalzinho do segundo bloco, que eu acho que a gente vai começar a responder essas perguntinhas agora. Vamos começar por quem, Gabriela? A Silvia vai responder a questão da Rose. O envenenamento mental poderia ser daí a origem dos preconceitos, dos medos de cometer pecados? É o envenenamento mental ou a falta de conhecimento? Oi, Rose. Eu vou responder para a Rose, porque hoje eu estive com ela e ela falou que ia nos ouvir. Aí eu falei, dá um alô pra gente, porque isso aí deixa a gente animado, não é mesmo? Quando os ouvintes começam a participar, ajuda a gente aqui, né? Então, a Rose, obrigada aí, viu? Bom, vamos lá. Eu acho sim, Rose, que a origem dos preconceitos pode ser fruto de um envenenamento mental, né? Uma questão cultural, de costume, que foi passando e a gente vai assumindo aquilo como verdade, né? Eu acho que o envenenamento mental ele tem essa característica, você assume uma falsa ideia como verdade. Então, eu acho que pode ser a origem. Quanto à questão e os medos de cometer pecado, eu acho que tudo isso é a nossa falta de conhecimento mesmo. Eu acho que quando a gente vai buscar
vai tentar conhecer o que a gente fala na ordem, o conhece-te a ti mesmo, né? Esse mergulho que a gente tenta fazer dentro de nós, né? Buscar as respostas ali. Eu acho que ali são as respostas verdadeiras, né? Eu acho que é quando nós já falamos isso em outros programas, quando a gente aciona esse banco de dados, né, cósmico, é que a gente tem as informações verdadeiras, né? Então, eu acho que o medo os preconceitos, o medo de cometer pecado, tudo isso é fruto, sim, do envenenamento mental. E o envenenamento mental é a falta desse conhecimento, né? É isso. Um abração, Rose. Muito bem, Sora. Temos uma outra perguntinha também, Sora Gabriela. Isso, Frater Armando mandou uma questão aqui, que quem vai responder é o nosso Frater André. Ele coloca assim: programas sensacionalistas de grande repercussão na TV fazem tanto sucesso. Por quê? Porque a humanidade tem sede de violência. Programas científicos e de bom conteúdo são apresentados de madrugada ou de manhã às 6 horas. Frater André, pode responder? Não levanta às 6 da manhã. Não tem jeito. Bom, é o seguinte... Não assisto. Não, eu assisto sim. O que eu não assisto é esses programas sensacionalistas. Eu acho que isso aí não leva a gente a lugar nenhum. Acontece que a pessoa prefere assistir isso daí do que ver um programa que fala das tartaruguinhas correndo pro mar e tal, porque esse tipo de programação a pessoa não tem que pensar. Então é muito mais simples, a pessoa tá ali assistindo aquilo sem compromisso, não precisa fazer esforço nenhum, é tudo muito mais fácil. Se você vai se preocupar em aprender, você tem que guardar aquelas informações, você tem que conversar com as pessoas depois para fazer colocações, tudo. Então sempre puxa mais da gente. Agora, eu vi o cara deu 2 tiros no outro lado, pronto, e daí? Ficou fácil de fazer o comentário, mas não leva a lugar nenhum. Eu acho que é simples, é questão da pessoa não querer se aprofundar no assunto, pensar e não ser um pensador. Se for um pensador, não vai ficar assistindo programa sensacionalista, não. Muito bem, Frater, obrigado pelo esclarecimento. Armando, espero que tenha lançado uma luz aí sobre a sua questão. Bom, mas temos mais uma perguntinha aqui, para poder ser esclarecida. Sora Gabriela. Nós temos mais perguntas chegando. Vamos falar aqui primeiro da vizinha aqui, da Silvia e do Francisco, a Marisa. Ela mandou uma questão sobre a síndrome do pânico. Quem tem medo de ter medo? Frater Francisco, pode responder? Olá, Sora Marisa. Sora não. Olá, Marisa, perdão, que aqui só tem um monte de Frater e Sora. Marisa, um abraço para você, obrigado por estar nos ouvindo. Marisa, você sabe que a síndrome do pânico é uma situação considerada como uma doença, um problema que nós temos que sempre recorrer em muitos desses casos a um tratamento, a um profissional que nos ajude a sair, porque às vezes por nós mesmos não conseguimos sair de determinadas situações como essa. Eu conheço 2 pessoas que saíram sozinhas e lhes digo que uma delas é minha mãe, com 80 e poucos anos, quando meu pai se foi, e um outro que foi um professor meu. Mas é de uma grande dificuldade se fazer isso sozinho, você sair de uma situação dessa. Nós na Rosa Cruz, você já deve ter ouvido aqui em outros programas, nós temos as nossas técnicas de cura, nós temos os nossos sons, nós temos as nossas ferramentas. Meditação pode ser utilizada, um trabalho sobre nós mesmos, o autoconhecimento, aquele fortalecimento daquela convicção profunda que há algo divino em nós. Mas tudo isso é um trabalho que
deve ser que nós, quando fazemos as técnicas de cura Rosa Cruz principalmente, elas são utilizadas sempre em paralelo com a ajuda de um profissional. Alguém que vai nos orientar, que vai nos dar alguma medicação, se assim for necessário. E usamos então as técnicas Rosa Cruzes como um tratamento paralelo. Às vezes, muitos conseguem sair de situações parecidas só usando essas técnicas, principalmente a meditação, voltando-se para o centro, o seu autoconhecimento, voltando para dentro do que você é, dentro da, se você é religiosa, dentro da sua fé, dentro da sua, enfim, na ordem nós falamos muito em confiança, mas é uma coisa que é muito ruim, muito complicado e que a gente tem que procurar sair disso, ainda que seja necessário ajuda profissional. Tá bom, Marisa? Um abraço grande para você e fica conosco aqui, eu agradeço. Quero aproveitar e mandar um abraço muito grande para o meu querido tio Sebastião Canali, que nos ouve, junto com a minha prima Meire. Um abração grande para vocês. Não quero tomar muito tempo mais, mas lembrando que esta semana, falando dos programas sensacionalistas, Frater, essa semana a revista A Veja está falando da crise de confiança, né? Por que passa nosso país. O empresariado, o povo, enfim, o consumo, ele não está confiando no que se faz do ponto de vista de governo e tudo que a gente está vendo por aí. E a tendência, infelizmente, é um envenenamento mental coletivo. A situação está ruim, a tendência é ficar pior, né? E nós temos que muito nos blindarmos disso tudo, né? Pensarmos que podemos ser sim uma nação boa, uma nação que deve ocupar o seu lugar aí no mundo, com tudo que nós temos de bom, com esse povo miscigenado, maravilhoso e tudo mais. Tudo que se ouve é negativo e as pessoas vão ficar acanhando cada vez mais, vão diminuindo, vão abaixando a cabeça, e é difícil assim nós sairmos de uma situação como essa, né? Olavo, pois não. É isso que eu tinha a falar, pode completar. Eu queria só complementar o que você está falando para dizer o seguinte, que o pessimismo ele é tão contagiante quanto o otimismo. Com certeza. Então, se nós estamos vendo aí pela grande imprensa um negativismo danado, isso influencia. Mas nós temos que ser conscientes e acreditar que é possível melhorar a situação e sermos otimistas. Obrigado, Olavo. Sempre fala isso, que o otimismo contagia, né? É isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigado, Frater Francisco. Eu acredito que está chegando mais algumas perguntinhas, mas nós vamos tentar ver se a gente consegue respondê-las para o próximo bloco aí. É que nós temos alguns outros temas para serem desenvolvidos, né? E até agora a gente falou dessa questão do medo, do envenenamento de forma negativa, né? Mas a Ordem Rosa Cruz, a MORC, ela faz uma orientação, ela sugere um tipo de comportamento, uma maneira de pensar, né? E o Frater Edélcio, vai nos esclarecer qual que é esse modelo, qual que é essa forma de ver a vida, né? Muito bem, Frater. Só complementando aqui o que foi falado a respeito de comunicação, duas coisas. Primeiro, que a televisão você assiste o que você quer. Lá passa tudo de ruim. Lá você tem a oportunidade de selecionar o pior ou o melhor. E ainda tem a opção de você desligá-la, tá? Então, assiste quem quer. Procura o pior quem quer. Quanto ao otimismo e o pessimismo aqui, a respeito da nossa situação que a gente vive, que não é boa, todos nós sabemos, mas o que cada um faz para melhorar? A gente fica esperando, né? Fica esperando a decisão lá de cima, a decisão do outro, enfim. E não é dessa forma. Se nós pensarmos como nação, como país, cada um tem que fazer a sua parte. Pois bem, a parte aí de a gente amenizar o envenenamento mental,
Começa no pensamento, porque as coisas já estão colocadas. O envenenamento é onde? É na mente, né? E o pensamento é uma coisa que vem, não dá para parar, ele vai chegando um atrás do outro. Mas nós podemos selecionar os nossos pensamentos. Nós podemos dar mais atenção às coisas boas, podemos selecionar nossas palavras e que as nossas atitudes sejam um reflexo disso tudo. Porque não adianta o discurso ser bom e a prática é completamente oposta. E o mais comum de se ver é isso hoje em dia. Vivemos aí o momento da informação imediata, né? As coisas acontecem longe daqui, mas todo mundo está conectado. Então a gente fica muito influenciado por muitas coisas. E nos leva realmente a situações muito ruins. Mas nós temos que procurar justamente ao contrário. Dentro desses meios de comunicações tem muita coisa boa. Tem muita coisa amena, tem muita coisa bonita que dá para a gente curtir, seguir, né? Não é, o momento de hoje não é esse, né? Curtir ou seguir. Então, é isso, Enio. A gente tem que ir selecionando as boas coisas da vida. A gente tem que ir selecionando o bom senso. Aquele que é religioso, seja um bom religioso. Se você é católico, seja o melhor católico. Se você é protestante, seja o melhor protestante. Se você é espírita, assim por diante, seja o melhor. Dê o exemplo. Mas as coisas começam no nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Pensamento, vontade e ação. Bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras. Muito bem, Frater. Eu acho que a Sora Gabriela quer tecer algum comentário. Eu quero ler o comentário que o Sérgio mandou aqui no nosso e-mail. Sérgio, um abraço para você. Não está aqui com a gente hoje, mas está participando. Ele colocou aqui. A pior forma de envenenamento mental de uma pessoa é a sua passividade diante da vida, não conhecendo o seu sentimento e o seu real propósito. É o tempo todo agida pelas forças e desejos alheios, que controlam e dirigem as suas emoções e sentimentos, deixando-as alienadas. Legal seu comentário, Frater. Obrigada. Muito bem, Frater Sérgio. Não é? Você com as suas palavras sempre trazendo um pouco mais de luz a nós aí, participando dos programas. Um grande abraço. Todo mundo aqui está sentindo a sua ausência, né? E muito obrigado aí pela mensagem aí que só vem, eu acredito que só vem a brilhantar o nosso programa aí, né? E como o Frater estava dizendo, o Frater Edelcio, né, um ideal de comportamento, né, aquilo acaba caindo sempre no nosso livre-arbítrio, né? São as nossas escolhas a todo momento, a todo dia quando a gente levanta, até o instante que a gente vai dormir, a gente está ali com a nossa mente naquela jogatina fazendo as nossas escolhas. É no trabalho, é dentro da família, é na rua, então é importantíssimo prestar atenção nessas escolhas. É verdade, Enio. É o bom uso do livre-arbítrio, né? Isso foi falado no programa passado, né, que é uma das formas da gente conseguir eliminar o karma, né, aquele karma negativo, é através do bom uso. Mas quantas pessoas agradecem quando acordam e quantas pessoas agradecem ao se deitar pelo dia de oportunidades que teve? A cada segundo na nossa vida, nós temos a oportunidade de modificar tudo. Se não está bom, é só você parar, como a senhora Silvia falou, faz uma reflexão. Reflexão é uma palavra importantíssima no meio dos Rosa Cruz. É uma coisa importantíssima mesmo, porque cada vez que você é provado, cada vez que você tem um problema, você tem que transformar isso em desafio. E a forma de você conseguir com que as coisas se resolvam é através da reflexão. Muito bem, Frater Sora Silvia. Só o Edelcio falou em fazer o bom uso do livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio, no final das contas, ele é lá um pouco limitado, porque ele tem dois caminhos. Você segue o plano de Deus ou não. Você só tem essas opções. Você não tem outras opções. E seguir o plano de Deus é traçar tudo isso que nós estamos falando aqui. É o amor, é a bondade, é a gratidão,
né? É vigiar nossos pensamentos, é viver de acordo com isso. Então, o nosso livre-arbítrio é fácil resolver, né? É isso ou aquilo. Pronto. Só isso. Pois é, né? Até nisto ele nos compreende muito bem, né? Se com duas opções apenas nós fazemos tanta confusão, imagine se tivéssemos mais, né? A Soror Gabriela gostaria de tecer algum comentário? Falar aqui o comentário da Soror Lourdes Lescano. Um abraço para você, Soror, que está nos acompanhando sempre aqui, sempre comentando. Muito obrigada. Ela coloca assim: penso que a discórdia, a injustiça, a ingratidão, a vingança, a raiva são alguns dos maiores envenenamentos e são de maior potência para quem os possui do que propriamente para aqueles que são direcionados. Legal seu comentário, Lourdes. Muito obrigado, Lourdes. Um abraço de todos aqui, hein? Obrigado pela audiência mesmo. E continuando aí com a nossa linha de raciocínio, tentando entender mais profundamente a questão do envenenamento mental, né? Nós temos também aí a psicologia, né? Eu não estou me recordando em que livro foi, mas citava lá uma parte do texto que falava assim: um iniciado, né, ele acaba tendo um pouco de psicólogo dentro de si, né? Porque é aquele que conhece bem, né, as suas estruturas mentais, as suas reações mentais, né? E é nesse sentido que eu acho que o Frater Arthur vem trazer aí alguns esclarecimentos para nós, hein? Pois não, Enio. Este assunto, envenenamento mental, é fundamental na nossa vida, porque é a fonte dos nossos sofrimentos, das nossas dores, e isso acontece, né, no dia a dia, nos diz respeito claramente ao nosso dia a dia. Somos constantemente confrontados com os mais diversos tipos de sugestões que se impõem à nossa decisão pessoal como se fosse nossa. Como nos escapar disso? Para que a gente possa entender um pouco o nosso comportamento, é necessário a gente recorrer às pesquisas feitas pela psicologia a respeito do nosso comportamento e das nossas reações mentais, que é uma coisa separada dos estudos das reações fisiológicas. Nós temos instintos naturais que nos protegem. Um desses instintos universais, que diz respeito até a todo o ser humano, é o da recusa em aceitar a obedecer uma ordem de outra pessoa, sem uma boa análise e posterior concordância com a intenção e objetivo dessa ordem, o comando. Isso seria a nossa proteção. Mas o que o mercado, o marketing faz exatamente o inverso. Ele nos impede de exercer esse instinto, que a psicologia chama de instinto de ressentimento, que, na verdade, nós, Rosacruzes, poderíamos dizer que é o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, nossa liberdade de escolha. E como que isso é feito? Através de estudos do comportamento humano, a psicologia nos ensina que o único modo de fazer uma outra mente obedecer um desejo nosso é apresentar o comando ou o desejo de maneira tão sutil que seja inconsciente, involuntário, aceito pela outra mente e cumprido com a cooperação e aprovação, sem nos dar tempo para analisá-lo ou sentir o ressentimento, sem termos a capacidade de fazer a escolha. Essa é a técnica. Agimos sem ter tempo suficiente de fazer a escolha, porque isso é induzido no nosso subconsciente.
E uma vez que isso é introduzido no nosso subconsciente, nós reagimos como um comando. Isso aí, frater, seria o agir sem pensar? Que normalmente... Mas somos induzidos a agir sem pensar. Por que isso há tantas pessoas endividadas, tantas pessoas viciadas? Elas tiveram realmente a seu direito de escolha ou foram induzidos? Continuaremos o assunto no próximo bloco. Sim, com certeza, frater. No próximo bloco, então, o frater Arthur vai continuar falando desse aspecto tão importante aí que nós temos que aprender da questão do envenenamento mental. Bom, estamos encerrando o nosso terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, né? Voltamos a seguir. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. Um abraço. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: a concepção de Deus é pessoal. A Ordem Rosa Cruz Amorque aceita membros de todas as crenças e religiões. E isto porque ensina que o conceito de Deus é algo pessoal. É por isso que o Deus único em que acreditamos assume vários aspectos diferentes ao longo da história e conforme o local em que seja adorado. Mas sua essência é sempre a mesma. Vejamos hoje como os índios americanos o interpretam. Logo que Deus criou a terra, foram criados também os peixes nos rios, os cervos nas montanhas e os búfalos nas planícies. Só depois é que o Criador deu a vida ao homem. E assim que o homem começou a ver os animais e as plantas, soube que Deus os havia colocado ali para que ele pudesse se alimentar. Minhas forças e meu sangue são as forças e o sangue dos peixes, dos cervos, dos búfalos, das raízes e dos frutos. Há muitos e muitos anos, apareceu entre nós um homem que foi mandado por Deus. Este homem disse que das alturas percebia que nós não estávamos nos governando direito, que éramos presunçosos a ponto de nos acharmos capazes de mandar uns nos outros, sem sequer sermos capazes de conduzir a nós mesmos. Disse ainda que a fim de vivermos em paz uns com os outros, devemos seguir algumas regras simples. Só devemos nos defender, nunca atacar alguém. Devemos ter somente um companheiro ou companheira para toda a vida. Devemos respeitar as coisas que pertençam às outras pessoas. Devemos só falar a verdade. Devemos dar generosamente e com alegria, dividindo nossa subsistência com aqueles que estão precisando. Terminamos este intervalo Rosa Cruz com uma prece da nação Ojibwe, dos índios norte-americanos. Faça com que meus olhos sempre reflitam o vermelho dos poentes. Que eu seja sábio e entenda as lições que o Senhor escondeu em todas as folhas e todas as pedras. Ajuda-me a estar sempre pronto, com minhas mãos puras e com meu olhar franco, para que quando minha vida termine, meu espírito possa ir com orgulho ao seu encontro. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz,
vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz, AMORC, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorc.org.br. E-mail rosacruz@amorc.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o nosso quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. O tema do programa de hoje é envenenamento mental. Participe você também pelo telefone 29888860, 29888860, ou pelo WhatsApp 971819101. 971819101, ou pelo e-mail também, né? Você pode participar pelo nosso e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Bom, no último bloco, né, o Frater Arthur estava esclarecendo aí sobre a questão da psicologia e das reações mentais, né? Falando aí que às vezes a gente age, o pensamento fica meio de lado, a reflexão fica meio abandonada, a gente simplesmente vai de supetão e vai levando e às vezes surgem os problemas. E o Frater Arthur vai continuar aí com essa explicação aí, nos esclarecendo sobre esses aspectos aí, Frater. Então, continuando sobre as nossas reações, vemos então que a raça humana, especialmente nos países civilizados, é facilmente afetada por seus instintos naturais e normais e pelos processos psicológicos das reações mentais. Certos psicólogos que focalizaram seu conhecimento das leis mentais nos problemas ligados aos negócios, como publicidade e vendas, ensinaram os empresários mais astutos as importantes lições psicológicas de que eles necessitavam para ter sucesso com os seus produtos. Os publicitários, homens de vendas, aprenderam que não se pode comandar os compradores em potencial para que adquiram sem levar em conta o inevitável porquê. Ô, Frater Arthur, então a gente compra achando que temos vontade de comprar, mas somos induzidos a comprar, é isso? Exatamente. O poder da sugestão. A nossa reação mental às sugestões sutis. As reações, nós não podemos nos entender que estamos sendo ordenados, comandados. Mas através da propaganda, através de figuras, através de mostrar momentos felizes, nos sugestiona que aquele produto é muito bom e que necessitamos deles. Nós criamos a necessidade de possuir aquilo. A propaganda da margarina que vinha com uma musiquinha super legal, com família, criança de manhã,
eu não vou falar aqui a marca porque é propaganda, né? Mas eu acho que todo mundo comprava simplesmente por conta da música, daquilo que a gente achava que era muito bom. Há vários exemplos, sem citar o nome de marca, eu posso citar aqui a propaganda do cigarro. Eu estou citando porque todo mundo conhece, né? Do cowboy, bem-sucedido, bonito, lindas mulheres. Aquilo era uma sugestão muito sutil que atraía os mais jovens e despreparados. Por favor, Soder. Arthur, então nós somos atingidos por estas propagandas, por tudo isso, nós somos induzidos, né? Na verdade, a gente pensa que escolhe, mas não escolhe. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que o Sérgio falou, né? Que o envenenamento mental decorre da nossa passividade, né? Sim, o Sérgio resumiu claramente o comportamento humano. Sempre, como resistir a isso? Temos realmente que voltar para dentro de nós mesmos. Tudo aquilo que foi falado anteriormente nos previne porque há sugestões boas também. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Dando boas sugestões, né? Nós estamos tentando dar boas sugestões para que as pessoas se protejam contra o envenenamento mental que nós estamos ignorando, que nós não estamos percebendo. E essa proteção vem sempre do questionamento, da sua escolha. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho medo? Onde foi que a sugestão, o medo também foi fruto de uma sugestão concebida na infância, provavelmente na infância. E como nós nos transformarmos? É possível, sim, através do nosso autoconhecimento, nós nos transformarmos. Inclusive, transformar o nosso medo em nosso próprio benefício. Eu lembro quando eu estava tendo aula de economia com um professor, ele falou assim, o nosso mundo ele é tão ardiloso, ele é tão bem elaborado, pensando na ideia da mercadoria, porque a mercadoria, pela função só, em alguns casos, ela não é suficiente. Tem que estar associada à etiqueta, à marca, né? Aí ele falou, ele usou um termo na época que chamava fetiche da mercadoria, que às vezes dentro do grupo, a gente tem um grupo de amigos, vejo um punhado de colegas com determinado tipo de tênis e eu estou com aquele mais simplesinho. Ou seja, isso está, no meu ver, me corrijam por favor, está amarrado com a ideia de reação. Alguma reação mental eu tive, que me causou uma certa inferioridade porque eu não tenho, o meu tênis não é daquela marca, que associa-se hoje, a mercadoria está amarrado com a ideia de status também, né? E infelizmente a gente percebe que essa ideia de status está tão impregnada na mercadoria e a gente se torna consumismo disto numa intensidade tal que a gente chega numa conclusão que a gente não consegue ser feliz por si só. A gente precisa de uma marca. E às vezes eu comento isso com os alunos, aí eles param para pensar. É interessante o raciocínio que ele colocou na época. Silvia? Não, então, você está falando isso, aí o que acontece? A propaganda de margarina lá, né? A família feliz, né? O cigarro, propaganda do cigarro. E a gente, na verdade, quando consome, a gente não vai estar em busca do cigarro ou da margarina, mas daquela situação que a propaganda a mensagem da propaganda. E aí a gente fuma, ou a gente vai comprar margarina, ou vai comprar o tênis da marca, ou isso ou aquilo, e a gente vê que isso aí não trouxe a felicidade, né? Então, o nosso cálice, né? Que a gente precisa preencher o nosso cálice, né? O nosso cálice interior, ele vai estar sempre vazio. E a gente vai sentir, às vezes, se a gente não parar para pensar, a gente vai estar sempre consumindo e consumindo e consumindo, e o pai acha que o filho vai ser feliz se ele conseguir dar isso, aquilo e aquilo mais,
quando na verdade, se ele pegar o filho pela mão e for brincar no parquinho ou for dar um pouquinho de atenção, o filho dele vai ser mais feliz do que com o tênis de marca, né? Então, eu acho que é isso. E a gente vai levando a vida assim, né? O barco à deriva, né? Nós somos o barquinho e está indo, né? E esse envenenamento mental que traz o sofrimento. Claro que o sofrimento também, ele vai trazer a reflexão e vai nos obrigar a mudar o nosso comportamento. Mas até chegar esse momento, os empresários, e eu não digo só o pessoal, só agente de publicidade, mas a gente vê psicólogos, cirurgiões, instrutores, advogados, profissionais de todos os campos, usam esse tipo de argumento para nos convencer a agir favorável ao seu interesse comercial. Então, eles sabem previamente que devem planejar corretamente para não comandar, e sim sugerir. Então, Arthur, aqueles que sofrem calados estão envenenados? Me responda, por favor. O que significa sofrer calado? Entendo que aquele que sofre calado é aquele que não tem com quem desabafar, conversar ou buscar meios para se superar. Então, provavelmente essa pessoa está fazendo uma reflexão já. E o silêncio traz esse tipo de atitude. Então, mas por que será que certas pessoas não desabafam, sofrem e acabam tendo infarto? Já reparou nisso? Talvez seja o medo. O medo de ser livre, o medo de ser transparente, o medo de mostrar que é imperfeito como todo mundo. O medo da opinião alheia, né? Exato, é o medo de o orgulho, né? De se sentir igual aos demais ou até mesmo em condição inferior. Você está falando isso, eu me lembrei um outro livro que eu estava lendo, que uma forma de superar o medo é com a humildade. Né? A humildade porque é a humildade, mãe de todas as virtudes. Você reconhece a sua fraqueza e aí você supera certas coisas, né? Então você reconhece, enfrenta e supera. Eu acho que é isso, Olavo. Eu acho que as pessoas às vezes elas se guardam tudo para si, ok? Não vamos ficar nos expondo, falando para qualquer pessoa o que está no nosso íntimo. Mas eu acho que mais o medo de admitir certas fraquezas para si mesmo primeiro e depois para outra pessoa, e que vai levando essa pessoa a virar um barril de pólvora e às vezes até infartar, né? Eu acredito que todo o processo de modificação passa necessariamente pela humildade. Muito bem, Frater. Vocês estavam falando aqui, uma outra questão que veio à minha cabeça, nesta ideia, né, da indústria de propaganda e marketing, né, que às vezes cria necessidades desnecessárias para nós, né, que somos consumidores, né. Uma outra questão que ela é muito bem elaborada é que às vezes aparece lá novamente, repetindo a ideia do tênis, né? Às vezes aparece um cara lá fazendo uma corrida lá com tênis, o cara bonitão, 1,87 m, todo musculoso, olha para trás, está o carro importado dele encostado, e a gente que está ali, né, que tem uma bicicleta, né, tá fora do peso, fala, vou comprar aquele tênis que eu vou ficar bem. Né? E às vezes a gente paga uma fortuna por esse tênis, né? Às vezes só para ver se aquilo causa algum conforto psicológico na gente. Mas aí é mais ou menos o que a Soror Silvia disse. Nós estamos preenchendo o nosso cálice com coisas perecíveis, com coisas que são consumidas pelo tempo. Né? E eu acredito que o propósito, né, na nossa caminhada aqui, né, neste plano aqui, né, até o fim da vida, é a gente encontrar coisas que não são consumíveis,
ou não são eliminadas pelo tempo, né? Eu li num livro, né, numa passagem que ele fala assim, coisas que o tempo não consegue destruir. Uma delas é o ser humano aprender a se alimentar das relações humanas, né? Porque, teoricamente, é algo que vai construindo um nível de harmonia, um nível de unidade, que eu acredito que o tempo não acaba corroendo, né? E tem aquela máxima, né? A amizade geralmente é para sempre, né? Aí tem a ideia do tempo que não é terminada, né? Por favor, Frater Francisco. Enio. Então, tem 5 pessoas com o dedo em riste na minha cara. Você tem um minuto. Depois chamam isso de fraternidade. Olha aqui. Eu perdi até o raciocínio no final. Não, fica todo mundo com o dedo no seu nariz. Que é isso? Em primeiro lugar, quero mandar um grande abraço para a Janete Regalim, que também é Janete Canali, lá de Bauru, nos ouvindo, e a minha prima também. Um abração, Janete. Olha, Enio, sábado o nosso trabalho foi basicamente em cima disso. A sociedade de consumo que nos faz robôs, e nós, os místicos, nós não estamos aqui para sermos guiados como num rebanho. Nós estamos para tomar o nosso lugar, sermos pessoas conscientes de consumo, enfim, de tudo na vida, né? E essa sociedade de consumo nos torna robozinhos. Tá todo mundo comprando, saiu o último modelo do celular, o último modelo disso, o último modelo daquilo, e estamos nos perdendo nisso tudo. Essa foi o grande questionamento do nosso trabalho de sábado. Mas não dá mais tempo, porque já estão olhando com cara feia para mim, então eu quero voltar a palavra para ti. Bom, queridos ouvintes, né, estamos aí no nosso término já do nosso programa Luz que Vem do Leste, né? Gostaria de agradecer os ouvintes que nos acompanharam aí no nosso 12º programa Luz que Vem do Leste, né, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi, né? Todos aqueles que querem tecer um comentário depois do programa ou deixar alguma mensagem, né, pode mandar lá no e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Ou também pode nos fazer uma visita lá no nosso núcleo regional, né, na rua Engenheiro Eugênio Mota, número 788, né? Estamos abertos todas as quartas-feiras, a partir das 19 até as 21. E aos sábados também estamos lá, todos nós aqui, que que vocês não conseguem ver o rosto, vai lá no sábado, na quarta-feira, que você vai ver cada personagem, associar a imagem e a voz desses personagens aqui, né? No sábado, das 17 às 21 horas, né? 21 horas. Então são esses 2 dias aí. Gostaríamos de agradecer mais uma vez à Rádio Estúdio AFM pelo espaço gentilmente cedido, né, a este programa, né? O Arlindo aí, né, que dá esse espaço aí para a gente fazer essa reflexão e, na medida do possível, ir colaborando com todo mundo aí. E vamos começando as nossas despedidas de hoje. Frater Olavo. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez e deixar um pensamento aí, ó. Aprenda que uma pessoa pode ferir seu corpo, mas jamais poderá ferir sua emoção, a não ser que você permita. Portanto, utilize sempre uma frase quando você estiver angustiado. Eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Ninguém manda em mim, só Deus. Muito bem, Frater Olavo. Boa noite, fique com Deus. Frater Arthur. Boa noite a todos os ouvintes, e fica também a minha sugestão, antes de adquirirem alguma coisa, por que eu necessito disso? Boa noite. Boa noite, Frater. Boa semana, fique com Deus. Frater Francisco. Obrigado a todos, obrigado à Rádio Estúdio AFM, na pessoa do senhor Arlindo, somos eternamente gratos. Muito obrigado. Próximo segunda estaremos aqui. Obrigado, Frater André, pela honrosa presença. E estamos aí. E um abraço, vou mandar um abraço de novo para minha prima Janete, que ela não ouviu. Me perdoem, estilo Maguila. Tá? Muito obrigado. Um abração, Janete. Um grande beijo para você e para todos aí de Bauru, tá? Tchau. Isso aí. Todos que estão nos ouvindo. É isso aí, Frater Francisco. Um abraço, boa semana. Frater Edélcio. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. O nosso programa fica muito melhor, fica muito dinâmico quando vocês participam. Hoje foi muito bom. Fiquem com a paz profunda do Rosa Cruz.
Muito bem, Frater Adélcio, paz profunda, fique com Deus, boa semana. Soror Silvia. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação, a gente fica assim super alegre com tudo isso e que o nosso programa sirva de reflexão para todos nós, para que sejamos seres pensantes, atuantes e responsáveis na construção de um mundo melhor para nós e para toda a humanidade. Boa noite, até o próximo. Até o próximo, Soror. Boa semana. Frater André. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu queria colocar que desde o começo, quando a gente começou lá na Rosa Cruz, aprendemos que aquela máxima do homem conhece a ti mesmo. Então, a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente vai poder não permitir que muitas coisas aconteçam com a gente. Porque tudo que acontece é porque a gente permite. Então, quem se conhece melhor não vai ter tanto envenenamento mental. Boa noite. Boa noite, Frater. Muito obrigado por sua presença aqui. Bom, para encerrar o programa, a Sora Gabriela tem uma mensagem para nós. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima segunda. Fiquem com Deus. A mensagem de hoje intitula-se O Grande Anônimo. Foi escrita por Humberto Holden. Deus, que é isso? Deus, quem és tu? 1000 nomes te hei dado, e até hoje és para mim o grande anônimo. Sei que és o eterno, o onipotente, o onisciente, o infinitamente bom e formoso, mas sei também que és muito mais que tudo isso. E por seres indefinível, resolvi chamar-te simplesmente o grande anônimo. Assim, se não acerto em dizer o que és, pelo menos não digo o que não és. Antes do princípio dos princípios, existia tu, o eterno. Paralelo a todos os tempos e espaços, existes tu, o onipresente. Tu és o único ser autoexistente no meio dos seres aloexistentes. Tu és o único produtor não produzido, a única causa não causada, o único pai sem filiação. Eu sou uma feliz exceção do nada. Tu és a mais veemente afirmação do tudo. Eu semi-existo, porque tu pleno existes. Eu existo porque me deste o ser. Tu és em virtude da tua própria essência. Eu poderia não existir, e houve infinitas eternidades em que este átomo humano não existia. Tu não podes deixar de ser, tu és com absoluta necessidade. Contemplo a mim mesmo e com imensa estupefação verifico que existo. Quando era tão bem possível, até muito mais verossímil, a minha não existência. Como é possível que eu exista quando em torno de mim negrejam imensos abismos de inexistência? Como foi que esta pequenina ilha do ser emergiu no tenebroso oceano do não ser? E como é que este minúsculo ato de algo se equilibra nos ilimitados espaços do nada? Não me criasse e o teu poder, não me sustentasse o teu amor. E é certo que o meu ser nunca teria surgido da tétrica noite do não ser, ou nela teria recaído logo na alvorada da minha existência. Por ti, o meu nada se tornou algo. Por ti, a minha noite se tornou dia. Por ti, o meu vácuo se fez plenitude. Por isso, meu eterno e indefinível ânimo, sinto-me feliz em integrar a pobre gotinha do meu pequenino eu humano no mar imenso do teu grande tu divino. Eu quero fé, uma fé prodigiosa, capaz de encher integralmente os grandes vácuos que estão dentro do meu ser. Eu quero alegria, muita alegria, para esconder sob a plenitude dela a amargura que encontro sempre no fundo das minhas taças. Eu quero a tua graça, a graça inefável que guarda-te por entre as sombras da vida, um amor vigilante e sereno que não tenha medo da tua cruz. Eu quero a ti mesmo, ó ser anônimo de 1000 nomes, porque sem ti
Me é insuportável o próprio eu. Uma boa noite a todos, com votos de paz profunda. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo.